Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para louvarmos ao nosso Deus, para adorarmos ao Senhor. É um privilégio estarmos aqui reunidos para cultuar ao nosso Deus nesse dia tão lindo que Ele nos deu. E eu quero te convidar a adorar ao Senhor conosco, a dedicar o seu culto em honra e adoração ao Senhor. Você que está assistindo também da sua casa, que você possa prestar o melhor culto ao Senhor, aquele culto que Ele merece, com toda a sua atenção, com todo o seu entusiasmo, com todo o foco, né? E nós vamos iniciar esse culto orando. Dedique-se ao Senhor. Logo mais nós vamos cantar uma música que diz assim: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Então, que essa seja a nossa oração desde já também, né? De nós dizermos: Senhor, eu estou aqui, mas me ajuda a me concentrar para adorar o Senhor, para louvar o seu nome. Eu vim aqui para te adorar. Então vamos orar nesse momento. Deus amado, Pai querido, nós nos consagramos a Ti, Senhor. Nos rendemos aos Teus pés, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a Sua santidade e reconhecendo, Pai, que nós não somos nem dignos de estar aqui. Nós não somos dignos de estar diante do Senhor, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós erramos contra o Senhor no passado e temos errado todos os dias também, Pai. Porque o pecado, ele habita em nós, ó Pai. Nós somos pecadores. Mas mesmo assim, o Senhor olhou para nós com um olhar de amor. O Senhor nos alcançou com a sua graça. E o Senhor nos permite estar aqui para te louvar, para te cultuar, para levarmos ao Senhor as nossas orações, para aprendermos mais da Tua palavra e sermos edificados pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigado por esse privilégio, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa viva esperança de que faremos isso por toda a eternidade, de estarmos rendidos aos Teus pés, de estarmos contemplando a Tua face, a Tua santidade e sendo transformados por Ti de glória em glória. Louvado seja o Teu nome, Pai. Aceita esse culto, recebe esse culto, pois ele é feito somente para o Senhor. Que toda honra, toda glória sejam dadas a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Vamos iniciar então o nosso culto, louvando ao Senhor. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos iniciar esse culto cantando Vim para adorar-te. No mundo vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu rei, és totalmente
dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Essa música nos diz, né? Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Nós sabemos que foi Cristo que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Foi esse sangue precioso. Mas nós nunca saberemos o quanto custou, né? Um Deus santo, um Cordeiro imaculado, morrer em favor de pecadores. Nós nunca saberemos o que significou isso mesmo para Ele. E nós devemos ser gratos por esse amor, por essa maravilhosa graça que nos salvou, que nos alcança, que nos torna filhos de Deus e que nos dá essa esperança de que nada poderá nos separar da boa mão de Deus. Nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Romanos 8, de 35 a 39, um louvor do apóstolo Paulo, que nos fala exatamente sobre esse maravilhoso amor. Vamos ler todos juntos? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Que essa seja uma viva esperança mesmo nos nossos corações, na nossa mente, de sabermos que se estamos nos braços do Pai, se somos filhos dele, nada poderá nos separar desse amor, e somos mais do que vencedores. E estaremos todos reunidos diante do trono do Senhor, cantando, louvando ao Cordeiro que foi morto, o Cordeiro digno. Vamos continuar o nosso culto louvando a Deus com essa canção do Apocalipse, que nos mostra um pedacinho da nossa eternidade lá no céu.
o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Mais uma vez, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Mais uma vez, maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Só a igreja. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto
louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Que seja uma realidade nas nossas vidas, de adorarmos e louvarmos a esse Cordeiro Santo por toda a eternidade. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos com a nossa campanha, campanha do audiovisual. Pela graça do Senhor, muitos irmãos têm contribuído. A generosidade, da vida cristã tem se espelhado também nas atitudes dos irmãos. E nós somos muito gratos que o Senhor tem nos permitido, então, arrecadar esses valores para poder melhorar aqui o nosso sistema de som. Temos aqui a bateria, que graças a Deus tem sido uma bênção também na igreja. Graças a Deus pela vida do Renan também, tocando esse instrumento. É muito bom também que o Senhor mande cada vez mais pessoas, para estar tocando aqui todos os instrumentos, cantando também, E nós ainda temos um desafio pela frente, Nós ainda temos mais equipamentos para comprar. Nós precisamos comprar também um computador bom, um notebook bom, para podermos fazer a transmissão dos cultos ao vivo, para que então possamos voltar com o nosso culto noturno. E eu quero desafiar os irmãos, que os irmãos se coloquem diante do Senhor. Perguntem para o Senhor, qual o valor que eu posso doar, qual o valor que o Senhor está exigindo de mim nesse momento, Nós vamos manter essa campanha aí ao longo de todo o ano, mas de repente, se o irmão puder doar um pouquinho por mês, já vai ser uma bênção. Não só os irmãos daqui da igreja, os irmãos que vêm presencialmente, mas os irmãos também que assistem pelo YouTube, Nós temos irmãos também de outras igrejas, mas que acompanham conosco aqui o culto também. Será muito bem-vindo também a sua oferta, a sua doação, para nos ajudar nesse momento, tá bom? Nós temos aí no vídeo e também na descrição do nosso vídeo as informações bancárias, Pix, e também os nossos dados bancários aí para os irmãos poderem fazer essa contribuição. E com toda certeza o nome de Deus vai ser glorificado através também das contribuições, das ofertas voluntárias dos irmãos. Nós vamos passar para o nosso momento de oração agora. Querido Deus, quero agradecer, Senhor, por esse momento que estamos aqui, ó Deus, cultuando e louvando o Seu nome, Senhor. Quero também colocar em Tuas mãos cada pedido que aqui foi dito, Senhor Deus. Pedido de saúde, Senhor Deus, pedido de conversão, agradecimento, Senhor. Senhor, receba e faça o que o Senhor achar melhor para a nossa vida, Senhor. Peço que o Senhor abençoe a cada irmão que aqui está, Senhor Deus. Os que estão em casa também, que por algum motivo não puderam vir, Senhor Deus, que ainda se sentem inseguros de vir até a igreja, Senhor, que o Senhor fortaleça eles, dê força, segurança, para que eles voltem a cultuar a Ti aqui no templo, Senhor. Abençoe o pastor que vai trazer a palavra e que nos edifique cada vez mais, Senhor Deus. Eu oro agradecida em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus capítulo 6. Nós vamos meditar dos versículos de 5 a 8. Um texto que é a continuação do que nós meditamos na semana passada, onde Jesus nos ensina como orar, a maneira certa de nós orarmos e buscarmos ao Senhor. Mateus capítulo 6, de 5 a 8. Nós vamos ler, depois mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Nesse capítulo aqui, nós estamos vendo que
Jesus Cristo nos ensina que devemos levar a sério o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Muitas vezes nós não damos a devida atenção que o nosso Deus merece em muitas áreas da nossa vida, né? E nós somos levados e tentados a nos preocupar muito mais com as outras pessoas. Nós somos tentados a nos preocupar com o que o outro está pensando sobre mim, o que o outro está pensando sobre o que eu estou fazendo, do que se preocupar com o que Deus acha que eu estou fazendo. Se Deus está olhando para mim, Deus está vendo o que eu estou fazendo. Semana passada nós falamos muito sobre a recompensa, né? Nós vimos aí nos versículos anteriores, de 1 a 4, Jesus nos ensinando que até para nós praticarmos as boas ações, nós não devemos praticar esperando que os outros vejam. Na verdade, o máximo possível que nós pudermos esconder, nós devemos esconder. Esconder dos outros, esconder até mesmo de nós mesmos, né? A mão direita faz e a esquerda não fica nem sabendo. Para nós não ficarmos pensando que nós somos bons, que nós merecemos algo, que nós merecemos algum tipo de recompensa. E Jesus nos ensina, não só no texto que nós vimos na semana passada, como hoje, que aquelas pessoas que buscam uma recompensa na terra, nunca vão receber uma recompensa de Deus. E após nos ensinar tudo isso, ele vem trazer um ensinamento similar aqui com relação à nossa prática da oração. A nossa vida de oração também corre esse perigo de nós olharmos mais para outras pessoas do que para Deus. Mas quando eu oro para Deus, eu não oro para as outras pessoas. Mas Jesus nos mostra aqui que nós somos tentados a, mesmo no momento de oração, estarmos esperando que os outros vejam, que os outros nos elogiem, né? E muitas vezes, quando pensamos em oração, nós nos preocupamos muito com as nossas palavras, né? Com que tipo de palavra vamos falar. Nos preocupamos em ter um modelo para poder orar corretamente, né? E aí, quando queremos estudar sobre oração na Bíblia, a gente já pula para a oração do Pai Nosso, que está na sequência aqui desse texto, né? Logo mais para frente, Jesus vai nos ensinar a oração do Pai Nosso, né? Um modelo aqui de como orar. E está corretíssimo, devemos estudar sim a oração do Pai Nosso, né? Mas não devemos olhar apenas assim, qual é o modelo que eu devo copiar. Muitas vezes nos esquecemos desses versículos aqui de 5 a 8, onde Jesus nos ensina sobre as nossas intenções na hora da oração. E isso faz toda a diferença. Como está o nosso coração no momento em que eu vou orar ao Senhor? E mais uma vez Jesus coloca um espelho aqui diante de nós, para que nós possamos olhar para esse espelho e olhar para nós mesmos, algo que a gente não gosta, né? A gente gosta muito de olhar para o outro, de julgar o outro, de ver os erros do outro, mas parar para olhar para nós mesmos, olhar para o nosso coração, olhar para as nossas intenções, isso é muito chato, isso dói, isso dá uma agonia, né? Quando a gente começa a receber crítica, a gente já quer que a pessoa pare logo. Tá bom, tá, legal, não, tá bom, eu vou mudar, tá bom, para de falar um pouquinho, né? E ainda mais quando a gente passa a olhar para nós mesmos e vermos os nossos erros, a gente não gosta disso. Até aquelas pessoas que têm uma baixa autoestima, que geralmente, né, já pensam mal de si mesmas, também não gostam muito de ficar lembrando daquilo que precisa ser melhorado. Mas Jesus Cristo, ele vem nos ensinar isso aqui para que nós possamos melhorar. E ele nos mostra aqui 3 situações no momento da oração, que nós devemos nos atentar a elas. Nós devemos olhar para essas situações. 2 que nós devemos evitar. E por fim a última, que nós devemos colocar em prática para aprender a orar da maneira certa. E a primeira situação que o texto nos mostra, é que nós precisamos entender que existe pecado na hora da oração. É esquisito, né, nós conciliarmos essas 2 palavras, né, pecado e oração. O pecado, ele está presente também na hora da nossa oração. E para nós entendermos isso, nós precisamos entender mais sobre o que é o pecado, como o pecado realmente age, né? Quais são os seus ataques. Entender que o pecado, ele está nos atacando constantemente, em todos os momentos, e até nos momentos que nós estamos diante de Deus. Até naqueles momentos que nós resolvemos dedicar um tempo separado para o Senhor. Esse tempo aqui é exclusivo para Deus. Tudo bem, o pecado, ele vai estar lá. Nós temos a tendência de pensar que esse texto aqui é uma exortação de Jesus apenas para os fariseus, né? Para aqueles religiosos que gostavam de mostrar a sua religiosidade para os outros. Mas não, Jesus está falando aqui com crentes
com os cristãos, com os servos dele, com os discípulos dele. E eu penso aqui que esse seja um dos ensinamentos mais fortes, um ataque para todos nós, né, que sempre vivemos numa vida cristã, principalmente para você que tem anos e anos de cristão, como membro de uma igreja, que talvez como eu, você praticamente nasceu em uma igreja, né? Tudo bem, nasceu no hospital, mas desde bebezinho já estava lá dentro de uma igreja, cresceu acostumado com os rituais, né, da igreja, e você talvez nunca teve um testemunho de vida sujo, nunca aprontou, né? Sempre viveu ali na linha. Isso aqui é um ensinamento para você também. Porque a gente tem a tendência de pensar que nós somos autossuficientes, que nós somos bons, nós temos um testemunho bom. E na verdade, o pecado, ele é muito mais presente na vida de outras pessoas. O pecado, ele está em outros ambientes. O pecado, ele está nos bares, onde as pessoas estão enchendo a cara. O pecado, ele está nos prostíbulos. O pecado, ele está naquelas festas, onde os jovens fazem tudo aquilo que eles querem e não tem nenhum padrão de moralidade. Sim, o pecado está lá também, mas o pecado, ele está nos nossos corações. O pecado, ele não respeita ambientes. O pecado, ele não respeita nem se nós estamos na presença do nosso próprio Deus. É estranho isso, né? Mas se nós pararmos para pensar, o pecado, ele se originou no próprio céu. Ele não se originou aqui na terra. Ele se originou lá no céu, no coração de Satanás, que era um querubim, né? E se originou ali, começou a ter orgulho, começou a ter inveja do próprio Deus. E depois o pecado veio aqui para a terra. Se Deus deixasse, o pecado ia querer nos acompanhar até o céu, né? Mas Cristo prometeu que vai eliminar o pecado, vai enviar o pecado para o inferno no fim dos tempos. Mas por enquanto ele ainda se faz presente. E ele se mostra ousado, e ele procura então nos acompanhar em todos os lugares onde estamos. O que Jesus nos mostra aqui então é que o pecado não está apenas na vida das outras pessoas que dão mau testemunho. Nós precisamos lutar contra o pecado. O pecado, ele é visto também na vida de um santo homem, na vida de uma santa mulher que está ajoelhado, pronto para orar. E se isso te assusta, lembre-se de que Satanás foi tentar Jesus Cristo lá no deserto, depois de um jejum de 40 dias e 40 noites. Ele foi tentar o próprio Filho de Deus. Até ali o pecado estava presente, não na vida de Jesus Cristo, que foi o único que não pecou, mas ele estava sendo tentado ali a pecar. Se ele tentou até o próprio Filho de Deus, como você acha que a nós também ele não vai tentar? Você acha que no ambiente aqui de igreja o pecado não se faz presente? Você acha que quando você se ajoelha para orar ao Senhor, o pecado não está ali? O pecado muitas vezes quer nos fazer ter certeza da nossa vida religiosa, de que nós podemos muitas vezes chamar a atenção de Deus pelo nosso bom testemunho, por quem nós somos, por tudo aquilo que nós fazemos na igreja, por tudo aquilo que nós fazemos para as outras pessoas. E nós pensamos que nós podemos e devemos ser recompensados por isso, porque nós fizemos alguma coisa para Deus e Deus está em dívida conosco. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que o pecado é algo sério. Precisamos entender a verdadeira face do pecado, que se o diabo atacou até mesmo Jesus Cristo, ele está atacando as nossas vidas. E quando você se ajoelha para orar, que é uma atitude nobre, é uma intenção correta, mas você precisa lembrar que o pecado estará ali presente também, querendo te atacar. O pecado estará ali presente, querendo mudar as suas intenções, querendo fazer com que você tenha intenções erradas na hora de orar. E precisamos entender, meus irmãos, que Jesus nos dá instruções aqui para lutarmos contra o pecado. E até nos momentos da oração, precisamos lutar contra o pecado. A luta contra o pecado não é só quando estamos no trânsito, quando estamos no trabalho, né, ou quando estamos discutindo ali em casa com os nossos familiares. É até mesmo quando estamos sozinhos. E até mesmo quando nos trancamos num quarto para orar ao Senhor. Nós lidaremos com o pecado. E ele se junta com essa segunda situação aqui, com o egocentrismo na oração. Essa segunda situação se mistura com a primeira, né, do pecado.
e nos mostra um problema essencial que nós temos na hora de orar, que é buscarmos olhar mais para nós mesmos do que para Deus. Buscarmos olhar mais para aquele que está orando do que para aquele que é o objeto da nossa oração, do que para aquele a quem a oração é dirigida. E esse problema do egocentrismo envolve aqui mais pelo menos 3 pontos de atenção que nós precisamos ter. O primeiro é pensar que a eficácia da oração, ela se deve às nossas palavras, a termos palavras bonitas. O segundo é a maneira como eu oro, né? Se eu estou em pé, se eu estou ajoelhado, se é na igreja, se é na rua. E o terceiro é com relação ao nosso tempo, quanto tempo que eu oro por dia. Falando aqui um pouco, né, sobre a questão da maneira como nós oramos, né? Muitas vezes nós caímos nesse erro de pensar que um tipo de posicionamento que eu tenho na hora de oração vai fazer com que essa oração seja mais santa e seja mais ouvida por Deus. Então, eu preciso orar em pé, que em pé é algo que vai chamar a atenção de Deus. Se eu ajoelhar no milho ainda, né, vai chamar muito mais a atenção de Deus. Vai ser uma oração de santidade. Deus não vai ter como fugir. Deus vai ser obrigado, né? Jesus nos mostra isso na vida dos fariseus. Até por isso no texto ele nos mostra, né, que alguns gostavam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas, mas não como uma atitude de reverência a Deus, mas como uma atitude de serem vistos pelos outros. Assim como nós vimos na parábola, né, do fariseu e do publicano, que o fariseu se colocava em pé lá para que todos vissem ele, e ele orava alto para que todos ouvissem aquilo que ele tinha a dizer, e ele se gabava, né, falava: eu te agradeço porque eu não sou como os outros, né, eu faço isso, aquilo. E essas pessoas gostavam de chamar a atenção para si. Jesus nos mostra aqui que algumas pessoas oravam em pé até mesmo nas esquinas. Por que isso? Era para demonstrar uma espiritualidade. Eu não consigo, eu estou com tanta vontade de orar que eu não consigo esperar até chegar na igreja, então eu vou ter que orar aqui na esquina. E parava ali para orar no meio da rua, para demonstrar uma espiritualidade para os outros verem. E Jesus nos mostra, essas pessoas já receberam a sua recompensa. Eles não vão receber recompensa nenhuma de Deus, porque eles estão buscando a recompensa dos homens. É bem parecido com aquilo que nós meditamos na semana passada. E é triste, né, esse tipo de recompensa. Pessoas que acham que estão buscando a Deus, mas estão buscando aplausos e elogios de outros homens. E só vão receber isso, né? Precisamos, meus irmãos, tomar cuidado até mesmo com a forma secreta que nós oramos. Às vezes a gente pode estar indo lá para o quarto, trancando a porta, mas pode ser que lá dentro do quarto a nossa mente esteja lá fora. Será que os meus familiares estão percebendo que eu estou orando? Será que eles estão vendo que eu estou demorando aqui, que eu estou levando bastante tempo? Será que eles vão sentir a minha falta? O que será que vai acontecer depois que eu sair daqui? Eles vão falar assim: parabéns, hein, por ter orado, parabéns, que bonito ver a sua vida de oração, né? Até nisso o pecado nos ataca, meus irmãos, para termos orgulho de orarmos e querermos que os outros reparem na nossa vida de oração. Muitos também têm um costume de ir para um monte orar, né? Ir para algum lugar distante orar. Legal, isso é bonito, é bom que a gente se exclua, né? E não se distraia com nossa rotina, com o nosso mundo. Mas eu vejo muitos hoje em dia que pegam, postam uma foto, né? Vim no monte orar, estou perseverando aqui na oração. Se a gente colocar esse texto aqui, né, em prática, a pessoa está indo lá, mas está querendo demonstrar uma espiritualidade. Seria como aqueles que oravam nas esquinas, nos tempos de Jesus, querendo mostrar para os outros uma espiritualidade. Nós não devemos ser assim, meus irmãos. Mesmo quando as pessoas não estão ouvindo as nossas orações, nós podemos estar querendo buscar algum tipo de recompensa. Não é errado as pessoas perceberem que nós estamos orando. Vai ser difícil nós escondermos em todos os tempos, né? A Bíblia registra que Jesus Cristo se retirava para orar secretamente, para buscar a Deus. Isso não é um problema, isso não é um pecado. O problema é quando o pecado nos faz gostar de sermos vistos, de sermos notados por isso, de sermos elogiados, né? Porque nós temos essa rotina, porque nós temos esse costume de irmos orar.
Pode ser que as outras pessoas percebam e elogiem, mas nós devemos lutar contra essa vontade de sermos notados, porque vamos à igreja, porque oramos, porque buscamos ao Senhor. Nós não devemos ser elogiados por isso de forma alguma, meus irmãos. O segundo ponto de atenção aqui, desse egocentrismo, é pensar que a oração depende das minhas palavras. É pensar que a oração depende de eu falar de uma forma muito bonita, de eu fazer uma boa construção, da gramática. Nós não podemos também pensar que Deus ele vai se mover, que Ele vai se comover por causa de uma boa escolha de palavras. Às vezes alguns até se constrangem e não querem orar, porque falam, eu não oro bonito que nem os outros irmãos. Meus irmãos, oração não se trata disso. Oração não se trata de quem fala mais bonito, quem tem mais estudos, quem fala as palavras que Deus quer ouvir. Na verdade, o Espírito Santo ele vai traduzir tudo, porque a gente ora de uma forma imperfeita. Por mais bonito que você fale, você depende do Espírito Santo para traduzir ao Senhor. Então, não precisamos ficar tão vidrados com isso, Lógico que Deus merece a nossa reverência, Deus merece que nós falemos da melhor forma possível, Mas se você está dando o seu melhor ali, fale com Deus da sua maneira. Nós precisamos entender que é um relacionamento de um pai com filho. Nós não falamos com aquelas pessoas a quem nós amamos de uma forma super formal, Quantas vezes já pude ver pessoas que estão conversando ali, estão falando, dando risada, fala de qualquer jeito, rapaz, porque outro dia eu estava dirigindo, aí eu tomei uma fechada, que susto que eu passei e tal. Vamos orar agora para a gente poder almoçar? Vamos. Amado Deus, bondoso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. A pessoa não fala desse jeito, Por que diante de Deus precisa querer chamar essa atenção? Nós precisamos ser nós mesmos diante de Deus, diante das pessoas. Não precisamos querer exibir uma espiritualidade para os outros, e muito menos diante de Deus, que é quem mais conhece as nossas vidas. Então, não estou falando aqui que agora todo mundo tem que vir aqui orar, tem que falar de qualquer jeito, Se você gosta de falar palavras bonitas, que bom, Gosta de construir um bom vocabulário, que bom. Mas toma cuidado para você não pensar que a sua oração ela vai ser mais ouvida porque você falou bonito. Ou toma cuidado de você não querer orar porque você não sabe falar bem como as outras pessoas. Você está olhando muito mais para você mesmo do que para Deus. Você está se negligenciando a orar. Isso é um erro. Tome cuidado com isso. A oração não depende de você, não depende das suas palavras. É um privilégio que o nosso Senhor nos deu, de nós orarmos ao Pai em nome de Jesus, e o Espírito Santo leva essa oração e intercede por nós e traduz para nós. Então, tome cuidado com isso. E falando em palavras, Jesus nos fala que também até para tomarmos cuidado com as vãs repetições, Alguns querem ficar repetindo, a mesma coisa. Alguns têm aquela oração padrão, mecânica, já todo dia ora do mesmo jeito e nem percebe que está orando. Orou, depois nem lembra o que eu falei mesmo. Tá bom, em nome de Jesus, amém, acabou. Tome cuidado com as orações mecânicas. Fale com o Senhor com o seu coração. E a cada dia você vai ter palavras diferentes. Tome cuidado com as vãs repetições. Tome cuidado também com orações, Tem pessoas que gostam de pegar orações prontas, pegam orações da internet, tem livrinhos, de orações e querem ler, Tem algumas religiões que já têm ali as orações prontas e as pessoas apenas leem aquela oração de uma forma fria, sem relacionamento. Vida cristã, oração não é isso. Oração é relacionamento com o Pai. E o terceiro ponto também que eu gostaria de destacar aqui é em relação ao tempo que nós oramos. Nós aprendemos com a palavra de Deus que nós devemos orar sempre, nunca desanimar, orar sem cessar. Quando nós vemos a história, nós temos relatos de grandes pessoas que foram usadas por Deus, que se dedicavam em muitas horas de oração, Mas eles não faziam isso para serem vistos, porque um dia vão escrever sobre mim, e vão colocar lá que eu era um exemplo de oração, que eu orava várias horas por dia. O grande problema, meus irmãos, é quando nós olhamos para essas pessoas e achamos que esse é o padrão, é isso que Deus exige de nós. Se eu não consigo orar
2, 3 horas por dia, eu não sou crente, eu não sou cristão. E aí alguns até desanimam de orar, né? Eu não vou ter esse tempo para orar, então nem vou orar. Eu não sou crente mesmo, né? Eu não sou cristão como aquela pessoa, como os outros que se dedicam tanto para orar. Meus irmãos, esses homens, essas mulheres de oração nunca se preocuparam com o relógio. Elas se preocupavam em estar na presença de Deus, em ter um relacionamento com o Senhor, em falar com o Senhor, em se alimentar do Senhor. E isso levava horas. Podia levar, né? Podia levar alguns minutos, podia levar horas. Elas não estavam preocupadas com isso. Nós também não devemos ficar preocupados com o nosso relógio. Devemos aprender a buscar a Deus no secreto e esquecer do tempo, né? Entrar ali na eternidade, né? E buscar esse relacionamento com Deus e depois não ficar olhando quanto tempo que foi que eu fiquei, né? Não nos preocuparmos com esse tempo. Então não precisamos nos constranger se oramos 5, 10 minutos ou 1 hora, achando que isso é pouco ou isso é muito. Nós devemos buscar ter um relacionamento com Deus, que não olha para o relógio, que busca Deus por quem Ele é, por tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Então não devemos olhar para a experiência dos outros como regra para a nossa própria vida. Cada um de nós aqui tem um relacionamento com Deus. Cada um de nós aqui está em um nível de maturidade com Deus. Uns estão mais maduros, outros não. Mas cabe a nós olharmos para a nossa própria vida e irmos buscar ao Senhor. E buscarmos nos desenvolver. Eu posso dedicar mais tempo ao Senhor? Então eu vou fazer o máximo que eu posso. Eu vou me dedicar ao Senhor. Mas não porque o outro busca mais do que eu. Você não sabe nem se a pessoa está lá no quarto orando mesmo, né? Ou se ela está só pensando na vida, né? Então, não olhe para os outros, olhe para você mesmo. E olhe para essa terceira situação que o Senhor nos ensina, que é buscarmos a devoção na oração. E essa é a única situação que nós devemos buscar mesmo para a nossa vida. Essa é a forma certa de orar. No versículo 6, Jesus nos diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. O grande ensinamento de Jesus aqui para nós é que nós devemos aprender a enxergar a oração como um momento de comunhão com o nosso Pai, um momento de comunhão com o nosso Deus. Então, ao orarmos, como eu já disse aqui, não devemos olhar para as outras pessoas, se elas estão vendo ou não, se elas estão analisando as nossas palavras ou não, né? Até num culto público, né? Eu vou orar aqui na frente, eu não devo ficar preocupado, o que os irmãos vão pensar, agora vai para a internet, né? A minha oração, vai ficar registrado, o que as pessoas vão pensar? Mesmo em um culto público, é o meu momento de orar com o Senhor, e os irmãos vão me acompanhar nisso. O que importa é a minha intenção ao falar com o Senhor. Por isso Jesus nos ensina que devemos nos preocupar em primeiro lugar, nos excluirmos de tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que nos distrai. Por isso esse ensinamento de entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta. E isso aqui não quer dizer que obrigatoriamente tem que ser no quarto, né? Pode ser dentro do carro, pode ser na despensa, pode ser às vezes até no banheiro lá no seu trabalho, né? Entra lá, fecha a porta, vai orar. Mas procura se excluir para poder orar ao Senhor, para você não se distrair. Isso nos ajuda a nos desconectarmos, né, das outras pessoas, de outros acontecimentos que podem tirar a nossa atenção, que só pertence ao Senhor nesse momento. É um momento exclusivo ao Senhor. E além de nos excluirmos do mundo, precisamos também ter uma compreensão correta de que nós estamos falando com um Pai que está no secreto. Um relacionamento aqui de um pai para com um filho, né? Estamos entrando na presença de Deus, nos aproximando do seu trono, um trono de um Deus santo, um Deus absolutamente poderoso, soberano, um Deus que sabe de tudo, mas que olha para mim como filho, e que espera ter esse relacionamento de intimidade, de um pai para com um filho, não só de um servo para com o Senhor, né? Mas de um filho com um pai. Por isso, meus irmãos, nós devemos entender isso, saber que Deus, Ele é o nosso Pai, que conhece as nossas necessidades, conhece tudo aquilo que nós precisamos, conhece até mais do que nós mesmos, né? Até
Deus faz muito mais do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar, né? Como diz lá em Efésios 3:20. Mas Ele quer que nós peçamos para Ele. Às vezes Deus nem vai responder de acordo com aquilo que a gente está pedindo, né? Deus pode responder até mais. Mas a gente tem que pedir. Não depende das nossas palavras. Não depende da maneira como eu oro, da posição que eu estou. Mas Ele quer ter um relacionamento conosco. E nós devemos buscar esse relacionamento. E ter essa percepção que nós estamos na presença do Senhor. Não é por obrigação religiosa. Porque eu preciso ter uma vida devocional. Todos os dias eu preciso ter 15 minutos. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar. Às vezes você lê, você nem lembra mais do que você leu. Você ora de qualquer jeito. Não é isso. Precisa sim, todos os dias buscar o Senhor. Mas você precisa ter um relacionamento de qualidade com o Senhor. Um relacionamento de qualidade com o seu Pai. Você precisa buscar isso, meu irmão. Jesus está nos ensinando aqui que muitas pessoas fracassaram nessa vida de oração porque estavam buscando outras coisas que não era esse relacionamento com o Pai. Buscavam sucesso aos olhos dos homens, buscavam elogios. Muitos hoje em dia também querem ser famosos, querem ser poderosos, até mesmo no meio teológico. O pecado está ali presente também no meio teológico. Muitos querem ser famosos, muitos querem ser conceituados, querem ser respeitados, querem ser chamados para pregar em todos os lugares. Mas quem busca a aprovação de homens não vai receber a recompensa de Deus. O que Jesus está nos ensinando aqui, que os maiores homens, as maiores mulheres, são aqueles que se reconhecem pequenos diante de Deus. São aqueles que estão ajoelhados, submetidos, rendidos diante do Senhor. Essa palavra de rendição nos lembra de guerras, né? Quando um povo brigava com o outro e aquele que perdia falava assim: ó, eu estou rendido. Agora eu sou seu escravo. E eu perdi a minha vida. Eu perdi as minhas posses, eu perdi a minha família. Agora eu pertenço a você. Você vai fazer comigo o que você quiser, só não me mate. E às vezes alguns eram levados para outros países para viverem como escravos. Não tinha mais o seu sonho, não tinha mais a sua própria vida, a sua ambição. Não tinha mais isso. Esse é o significado de nós nos rendermos aos pés de Cristo. Não tem mais os meus sonhos, não tem mais as minhas ambições. Eu estou aqui como um servo diante do Senhor, prostrado, não só de joelho, não só na posição, mas com o coração prostrado, com o coração quebrantado diante do Senhor. É isso que nós devemos buscar na nossa vida de oração. Agindo assim, meu irmão, entendendo que você não tem nada, que você não merece ganhar nada, e que você não deve esperar nada desse mundo, com toda certeza o pecado não vai conseguir atacar a sua vida. O pecado não vai conseguir fazer com que você caia naquelas tentações que nós mencionamos aqui no início dessa mensagem. Porque você está completamente rendido ao Senhor. E você está em um relacionamento de um filho para com o seu pai. Então não busque recompensa dos homens. Busque a comunhão com o seu pai. E o seu pai vai te dar muito mais do que você pode pedir e do que você pode até mesmo pensar. É reconhecer que nós não precisamos de nada aqui nesse mundo. Eu gravei um sermão para o estudo dessa quarta-feira agora, e nele eu até vou ser repetitivo aqui, né? Os irmãos que forem assistir essa quarta vão ver a mesma situação, mas foi algo que me chamou a atenção essa semana. A gente viu um meme, né? Uma piadinha lá, brincando com o fato de Moisés ter trabalhado tanto, ter liderado o povo e não pôde entrar na terra prometida, né? E não pôde desfrutar daquilo maravilhoso. E eu estava pensando ali, olhando, e eu falei para a Lari, mas Moisés ele não entrou ali, mas Deus o levou, né? E Deus o levou para a sua presença. E olha como muitas vezes nós ficamos criticando Moisés, né? Falando assim: Moisés nadou e morreu na praia, né? E não pôde desfrutar da terra prometida. Meus irmãos, Moisés ele foi para a melhor terra prometida que tinha. Aquela terra prometida ali que Israel tomou posse, ainda estava na presença do pecado. Eles ainda tiveram vários problemas lá. Mas Moisés ele foi
para a presença do Senhor longe do pecado. Olha que maravilhosa ação que Deus fez na vida dele, né? E alguns ficam criticando, né? Moisés. Meus irmãos, isso demonstra que nós muitas vezes estamos olhando apenas para as bênçãos terrenas aqui dessa vida. Que nós achamos que quem é abençoado é aquele que consegue as coisas nessa vida. Aí um irmão nosso, cristão, fica doente, morre, e a gente fala assim: ô, coitado, faleceu, né? Coitadinho. Às vezes até um jovem, né, falece, nem pôde aproveitar a vida, né? Coitado. Coitado, ele está na presença do Senhor. Se pudéssemos falar com ele: você quer voltar aqui para a terra? Com certeza ele ia falar: não me tira daqui não. É aqui que eu quero ficar. Porque nós temos essa mente deturpada de que as maiores bênçãos que nós temos são terrenas, quando na verdade as maiores bênçãos que nós temos estão na presença do Senhor. E é essa presença, é essa comunhão que nós devemos buscar todos os dias, meus irmãos. Então, pare para olhar um pouquinho sobre a sua vida de oração. Como você tem orado? Quanto você tem se dedicado? O seu coração está em devoção ao Senhor? Está submetido, está rendido ao Senhor, entendendo que Ele é tudo aquilo que você precisa, e você tem buscado Ele todos os dias como um filho busca o colo do pai? Você tem buscado isso? Esse é o maior ensinamento de Jesus para nós. E que a nossa vida de oração seja uma vida poderosa no secreto. Nós não precisamos ficar mostrando para os outros: olha o quanto eu oro por dia, olha, porque todos os dias eu faço isso. As pessoas acabam reparando, sim, as pessoas acabam vendo, as pessoas percebem como nós somos abençoados, né? Quem tem um relacionamento de intimidade com Deus é abençoado, e as pessoas percebem isso. Mas não porque nós queremos demonstrar, porque nós queremos alardear, né? E tocar trombetas e mostrar: olha só o que Deus tem feito, porque eu busco ao Senhor. Não, mas as pessoas percebem: esse homem, essa mulher é abençoada por Deus. Então busque uma vida de comunhão, busque crescer no Senhor no secreto, busque entregar a Ele um momento de qualidade, sem olhar para o relógio, sem olhar para as pessoas que estão ao seu redor, mas que você busque se excluir de tudo e buscar essa comunhão com o Senhor. Amém? Eu quero te convidar a se preparar nesse momento para nós participarmos da ceia do Senhor. Prepare aí o seu copinho. Todos aqueles que são biblicamente batizados são convidados a participar conosco nesse momento. Interessante que nesse momento de ceia, a Bíblia nos ensina também que é um ato público que nós fazemos em comunidade, mas que nós devemos estar olhando a vida individual de cada um. De uma certa forma nós fazemos no secreto também, né? Paulo ele nos diz: examine-se cada um a si mesmo. Cada um de nós deve examinar o seu próprio coração, as motivações por estar participando desse momento de ceia. Se estamos entendendo que é um momento de nós lembrarmos do sacrifício de Cristo, do alto preço que Ele pagou por nós para nos comprar, e desse relacionamento que Ele quer ter conosco também. Ao comermos do pão e ao bebermos do cálice, estamos participando com o Senhor da sua morte. Estamos também nos dedicando a Ele em devoção, entregando o nosso corpo, entregando também o nosso sangue para Ele. E até esse ato também é uma anunciação da glória do Senhor. O apóstolo Paulo nos diz que quando partimos do pão, né, e bebemos do cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, olha que interessante, né? Algo que fazemos no individual, mas como coletivo, e anunciamos a morte do Senhor. Não fazemos isso para que os outros venham a nos elogiar, a conquistar glória para nós mesmos, mas olhamos para Cristo e queremos render toda a glória e todo o louvor a Ele. Então que esse momento de ceia seja para nós também muito precioso, de nós nos comprometermos com o Senhor, desse relacionamento que nós podemos ter com o Senhor, que nos adota como filhos, e que possamos então dedicar a Ele a nossa vida, e que somente o nome dEle seja glorificado. Você está aí já com o seu pãozinho na sua mão?
1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo, ele nos dá as instruções, ele nos diz assim no versículo 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, com essa consciência, vamos todos comer do pão nesse momento. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Em memória do nosso Senhor, lembrando do seu precioso sangue que foi derramado na cruz, vamos todos tomar do cálice. Eduardo, você pode vir aqui orar por nós nesse momento? Muito obrigado por esse dia. Temos a oportunidade de estar aqui reunidos, ó Pai amado, aprendendo, louvando a Ti, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado também porque lembramos hoje esse momento que seu Filho Jesus morreu por nós, ó Pai amado. Muito obrigado por ter esse amor conosco, ó Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai amado. Nos guie nos Teus caminhos, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu oro, ó Deus. Amém. Amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos cantar um hino 66, Cantarei ao meu Salvador. Que com muita alegria possamos nos dedicar ao Senhor nesse momento para louvarmos a Ele. O interessante desse hino, que ele já começa dizendo, né, que mais do que tesouros é Cristo meu bom mestre. E é isso que o Senhor tem nos ensinado todo o tempo, né, para nós largarmos as intenções de queremos recompensas aqui nesse mundo, queremos aplausos, de queremos riquezas desse mundo, mas que possamos buscar cada vez mais a comunhão com o próprio Deus. Mais do que tesouros é Cristo meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e do meu coração. Contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado, e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor. Dou sempre glória a Ele, meu mestre
pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mortais a entoam, os salvos por Jesus. Livre, perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Amém. Nós já vamos encerrar esse culto. Apenas alguns avisos, né? Às quartas-feiras nós temos os nossos estudos bíblicos. Peço que os irmãos participem no YouTube. Procuro sempre fazer um estudo rápido, né? Sucinto. E nós estamos caminhando na série do Fruto do Espírito. Então peço que os irmãos estejam assistindo. Entrem lá também, deem like, compartilhem com outras pessoas também, para ajudar que o YouTube entregue esse vídeo também para outras pessoas. E até mesmo os vídeos dos cultos de domingo também, né? Que os irmãos façam isso também. Entra lá, dá um like, mesmo que os irmãos já estiveram aqui presencialmente, mas entra lá, dá um like, né? Para poder ajudar e o YouTube também mostrar esse vídeo para outras pessoas que estão procurando por culto, né? Tá bom? Um outro aviso também, que a partir de agora eu estou saindo de férias, né? A partir de amanhã eu vou pegar 15 dias de férias, mas as programações da igreja continuam, tá bom? Às quartas-feiras teremos os estudos bíblicos, já estão gravados, né? Eles serão postados lá no YouTube, e os cultos continuam também. Então, às vezes a gente tem esse costume, né? Quando o pastor sai de férias, os irmãos procuram sair também, né? Mas procurem vir, meus irmãos. Eu convidei 2 pastores para estarem aqui nos próximos 2 domingos. Semana que vem o pastor Silas Kreplin e no outro o Timóteo Lazzarini. Então, é chato quando a gente convida e depois não tem ninguém em casa, né? Então, procurem estar presentes. Até hoje de manhã eu mandei uma mensagem lá no grupo também, né? Vamos tomar cuidado com essa questão de ficar faltando, né? Um banco vazio é um mau testemunho. Chega a gente aqui e fala: cadê os irmãos dessa igreja? Nem eles querem vir para a igreja, né? Então evitem faltar, tá bom? Eu sei que acontecem situações que são necessárias, mas muitas vezes não é necessidade mesmo, e a gente fica com preguiça e não vem, né? Fala, tem o culto online, depois eu assisto, né? Mas o culto presencial, ele é muito importante. Anima também a igreja, a sua presença aqui, ouvirmos a voz uns dos outros, tá? Então vamos tomar cuidado com essas faltas e procurem estar presente também nos próximos cultos, tá bom? Mesmo que o pastor não esteja aqui, tá? Mas a diretoria também está aí, vai estar tocando a igreja, né? A Meire, o Renan, o Eduardo, a irmã Perpétua também. Os irmãos também, qualquer problema pode procurar eles, né? Aí se precisar, aí aciona a gente lá também. Mas os irmãos também estejam orando por mim, pela minha família. E vamos então encerrar esse nosso culto aqui orando, agradecendo ao Senhor. Deus amado, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, porque o Senhor é maravilhoso. Mesmo nós sendo imperfeitos, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor olha para nós com um olhar de amor e nos permite estar aqui, nos permite ter esse relacionamento com o Senhor em oração, nos permite participar desse momento maravilhoso da ceia do Senhor, onde nós nos identificamos com o Teu sacrifício. E queremos Te agradecer por tudo, Pai, e pedir que o Senhor
tire cada vez mais o poder do pecado das nossas vidas, para que ele não venha a nos fazer olhar para nós mesmos, a nos fazer olhar para esse mundo, mas que os nossos olhos estejam somente fixos em Ti, Senhor Jesus. Que possamos viver verdadeiramente a vida que o Senhor espera de nós, que possamos crescer espiritualmente com o Senhor e dedicar um tempo de qualidade a Ti, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos abençoa, nos proteja, Pai, desse vírus tão terrível, nos proteja, Pai, também de tantos ataques malignos que nós podemos, porventura, sofrer ao longo dos próximos dias. Cuide de nós, Pai, cuida do Teu povo, Senhor, e que o amor de Deus, o Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do nosso Senhor seja com todos nós aqui da igreja do Jardim Marajoara e com todo o Teu povo espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.